Boa noite a todos, estamos aqui hoje reunidos para mais uma live da comunidade Gilead Church e hoje estamos recebendo aqui conosco um casal de amigos, aqui o Wagner, Mayumi, estão aqui juntamente conosco hoje para participar desta live, aonde temos, através desta live, estamos vivenciando a série de mensagens falando sobre superação. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mas antes de falarmos sobre o tema desta live, como também de passarmos a palavra aos convidados desta noite, eu gostaria que você nos desse licença para entrar juntamente com os seus familiares em seu lar. Pedimos licença para você agora, para que a gente possa realmente ser um canal de Deus para abençoar a vida dos seus familiares, você que está aí com a sua família, acompanhando esta transmissão desta live agora. Eu quero pedir licença para ser uma voz de Deus para a tua vida, como também para sermos aqui através deste instrumento do Senhor, alcançar o teu coração, porque Deus deseja que cada um de nós possamos superar todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, todos os nossos desafios que a vida possa nos proporcionar. E talvez você que está do outro lado desta transmissão, talvez tenha superado algumas dificuldades na sua vida, e eu quero convidar você a participar conosco. Deus vai falar com você, Deus falará com cada um de nós nesta noite no nome de Jesus. E eu quero orar agora juntamente com você que está do outro lado desta live, você que pode orar juntamente conosco para que a gente possa realmente pedir a presença de Deus sobre esse momento, sobre a palavra do Senhor e sobre tudo aquilo que será compartilhado, realizado nesta noite, nesse lugar, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós queremos te pedir, meu Deus e meu Pai, a tua proteção, que a tua palavra, meu Deus, possa alcançar o nosso coração e através do poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor venha executar a boa obra, o Senhor venha executar algo fundamental sobre nós nesta noite, porque entendemos, ó Deus, que estamos em um ambiente de superação, em um ambiente onde devemos superar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, como também, ó Pai, pedimos que o Senhor cubra esta live com a tua presença, com a bênção do Senhor, amém, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, como eu disse a vocês, estamos aqui hoje recebendo esse casal de amigos, Wagner e Mayumi, são casados há 7 anos, estão juntos aí, conduzindo as bênçãos de Deus sobre os seus lares, e tem sido algo muito interessante aquilo que eles estarão compartilhando hoje como algo de superação da vida deles. Eu queria abrir ao casal agora nesse momento para poder também cumprimentar você que está aí do outro lado desta live, como também poder se apresentar profissionalmente. Eles vão estar falando aqui também um pouquinho sobre a profissão, sobre a vida deles,
sobre a história de superação que eles tiveram, e depois eu estarei, logo assim que eles terminarem de se apresentarem, eu estarei aqui compartilhando um breve versículo da palavra de Deus ao teu coração, e depois estaremos passando para esse momento da nossa live Superação. Amém? Wagner, Mayumi, ficam à vontade. Amém, pastor Fábio. Para nós é um motivo de grande prazer estar aqui presente na live, né? Podendo abençoar a vida dos irmãos com o nosso testemunho de vida, né? Como todos já me conhecem, né? Eu sou o Wagner, sou casado com a Mayumi, vai fazer 7 anos já. Eu tenho 35 anos, né? Com a cara de 20, é claro, óbvio, né? Meu Deus, mas, meu Deus. Né? Nós estamos aí vivendo debaixo da graça do Senhor, né? Trabalho na empresa Arte Tela já fazem 20 anos. 20 anos que o Senhor abriu essa porta de emprego para nós ali. E ali o Senhor tem nos sustentado e tem trazido através dessa família Arte Telas, sido bênção na nossa vida, já fazem 20 anos. Eu agradeço ao pastor Fábio, né, pela confiança, pela amizade de tantos anos, né, que temos cultivado. Nós brincamos um com o outro, dizemos que existem amigos mais chegados que o irmão, né? E o pastor Fábio, a família do pastor Fábio, são esses amigos mais chegados que irmãos, né? Também quero agradecer ao nosso pastor, o pastor Ricardo, né? Pastor da Igreja Batista aqui em Santa Gertrudes, a primeira Igreja Batista, né? Em Santa Gertrudes, que nos apoia, né? Está sempre conosco, nos abençoando. Agora há pouco acabou a transmissão ao vivo da nossa igreja lá e foi uma bênção, né? A mensagem que o nosso pastor trouxe também. Eu agradeço a oportunidade, pastor Fábio, e estamos juntos. Vamos tentar dizer um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, pela graça e misericórdia dele. Amém. Agora eu gostaria de passar a palavra a Mayumi, né, a esposa, para falar um pouco também, se apresentar aos nossos irmãos que estão através desta live, acompanhando esta live também. Boa noite, eu sou a Mayumi, sou fisioterapeuta, passei recentemente pelo câncer de mama e é um prazer estar aqui juntamente com o Fábio, né, que é nosso amigo, nosso grande amigo, a pastora Juliana também. Dizer que estou muito feliz de fazer essa live e espero abençoar muitas pessoas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Eu gostaria de soltar um breve louvor. Você que conhece esse louvor e pudesse adorar a Deus aí no seu lar, na sua casa, no nome de Jesus, nós queremos poder louvar a Deus juntamente com você também, porque Deus faz grandes coisas sobre nós. E nós cremos, amados, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle da sua família também. Então eu queria convidar você agora para louvar a Deus juntamente conosco, você que conhece esse louvor, que você pudesse adorar a Deus no nome de Jesus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece você, meu irmão, Deus conhece a sua casa. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto.
te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Tu és tremendo, Jesus. O Senhor conhece o nosso coração. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Nós confiamos em Ti, Jesus. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Nós cremos nisso, Deus. Tu és o Deus que honra a nossa fé, que honra o nosso coração, que honra, Senhor, esta casa, que honra esse lar, meu Deus, que honra esta família, meu Pai. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso lar, a nossa casa, no nome de Jesus. É verdade, Jesus. Nós cremos, meu Deus, na providência do Senhor. Nós não vamos parar, meu Deus. Nós vamos superar, Jesus. Superar, Jesus. Nós não pararemos, Deus. Nós cremos em Ti. Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua Aleluia, Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? É isso que nós cremos, Deus. No mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Amém, amados? Que louvor abençoado, né? Um louvor profético, um louvor aonde possamos ver a bênção da parte do Senhor acontecendo de uma forma sobrenatural. Aleluia. Você que está através dessa transmissão e se encontra com a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Você que está com a palavra de Deus, você que possa compartilhar aí com a sua família, abra conosco no nome de Jesus, para que Deus possa falar conosco através deste pequeno versículo que a palavra de Deus nos mostra através das Sagradas Escrituras. Você que está com a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Esta série de mensagens sobre superação, nós temos visto Deus tocar as nossas vidas de uma forma tremenda, de uma forma fantástica.
E eu quero ser bem breve para que os nossos convidados possam ter a oportunidade de compartilhar a palavra, mas não poderia deixar de citar esse personagem da palavra de Deus, que teve uma grande atitude de superação, se chamado José. José, um dos filhos de Jacó, a Bíblia diz assim que José foi vendido pelos seus irmãos, e antes de ser vendido, foi jogado dentro de uma cisterna profunda, uma cisterna onde ali avistava-se e tinha naquela cisterna animais peçonhentos, animais perigosos. E a Bíblia diz assim que passou alguns homens ali, mercadores, e viram ali aqueles irmãos de José com ele. E então, eles com dó de José, a Bíblia diz assim que eles tiram José e vendem José como escravo. Penso eu que você vendo um irmão seu de sangue fazendo isso com você, por ciúmes, por ganância, José teve que ter uma atitude de superação fantástica. E eu creio que ele só teve esta superação porque o Senhor tinha um plano sobre a vida de José, como Jesus tem um plano sobre a sua vida. José superou todas as situações que pudessem ocasionar a ele o fracasso. E a Bíblia diz assim, para mim concluir a minha fala, que José saiu de uma condição de ser escravo para uma condição de ser governador do Egito. Sabe o que eu aprendo com a história de José? Que José tinha tudo para ter desistido. José tinha tudo para não ter acreditado no sonho de Deus. José tinha tudo para ter abandonado a promessa do Senhor, mas a Bíblia diz assim, que ele superou a cisterna, ele superou o ódio, o rancor dos seus irmãos, ele superou todas as dificuldades que ele tinha, para poder então ver a promessa de Deus se concretizando na sua vida. Quando eu e você superamos todos os nossos limites, todas as nossas dificuldades, como José realmente superou, ele pôde sair da condição de escravo para a condição de governador do Egito. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que quando você supera os seus limites, quando você supera o propósito, o projeto de Deus, nada vai impedir a mão de Deus de conceder a você a vitória que Ele deseja sobre ti. José teve que superar as dificuldades, que você também supere, porque a superação é o instrumento que Deus vai usar para conceder a você vitórias sobre sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus. Tenha superação. E amados, hoje nessa noite eu estou aqui recebendo esse casal de amigos, e aqui nós temos a nossa amiga Mayumi, esposa do nosso amigo Wagner, que enfrentou um tempo de superação na sua vida, um tempo onde a superação teve que estar presente através do projeto e do propósito de Deus para com a sua vida. Falar de propósito de Deus no tempo onde a gente vê uma notícia ruim, uma enfermidade, uma doença. Aqui a Mayumi, ela venceu o câncer de mama e está aqui hoje para compartilhar um pouco desta superação, desta fé que Deus moveu em seu coração e também pode mover no seu nessa noite, no nome de Jesus. Porque talvez você tenha outras áreas da sua vida que você precisa superar. Então a nossa irmã Mayumi estará compartilhando um pouco, e eu gostaria de perguntar também a ela
algumas coisas sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado para as mulheres, mulheres que estão enfrentando problemas relacionados ao câncer de mama, mulheres que estão tendo que encontrar superação em cima de superação para poder vencer esse problema. E hoje nós temos aqui o privilégio de termos a Mayumi aqui, que passou por esse processo, venceu esse processo e pôde usar desta ferramenta que Deus colocou sobre nós, a superação, para vencer esse problema, para vencer esta situação tão difícil, tão complicada. Mayumi, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que estava no meu coração, de como foi, Mayumi, esta descoberta do câncer de mama para você. Eu gostaria que você compartilhasse com os nossos irmãos que estão na live, ou se tem alguém na live que está passando por esse problema, como foi a descoberta desse câncer de mama para você? Bom, a descoberta, eu comecei a sentir uma dor na minha mama esquerda. Acho que eu falo nas minhas palestras, quando eu dou, que Deus ali já estava dando sinal para mim, porque normalmente as mulheres não sentem dor. E eu sentia muita dor na mão esquerda, apalpei e já tinha percebido um nódulozinho ali. Eu fazia estágio pela faculdade na rede do câncer, e eu já fazia ali na anamnese, na ficha de avaliação, eu já perguntava para as mulheres como que tinha acontecido com elas, e eu me lembro que um dia chegou uma mulher de lenço na cabeça, tudo, e falou pra mim que o nódulo dela, 8 anos atrás, era benigno e depois de um certo tempo virou maligno. Ali eu já comecei a ficar um pouco com medo, mas eu não ia nos médicos, né? Meu marido e minha mãe que puxavam a minha orelha e pegavam no meu pé pra mim ir no médico. Então eu fui, procurei uma ginecologista, daí fiz o exame lá de mama e ela me encaminhou para fazer com um especialista, com um mastologista, o ultrassom de mama. Fiz o ultrassom de mama, aí deu o diagnóstico que tinha alguma lesão, mas eu teria que fazer as biópsias. Então veio a primeira biópsia que eu fiz, deu ali já alguma suspeita, uma malignidade, mas como a agulha era muito fininha, sem anestesia eu fiz tudo, e eles pediram outra biópsia, aonde ficou constatado o grau de malignidade. Entendi. E como foi a confirmação do câncer para você? Como que você soube lidar com isso? Quando você recebeu a notícia do médico, qual foi a sua primeira reação que você teve? Qual foi o primeiro sentimento que você teve nesse sentido? A primeira reação, quando a gente chegou ali para dar a notícia, primeiro que o médico já tinha pedido para ir acompanhado. Então eu já fiquei meio assim, meio com medo, mas eu ainda estava com fé que não ia ser nada. Eu lembro que naquele dia o Wagner foi comigo, chegou lá na porta, ele virou para mim e falou: independente do resultado, eu vou estar com você até o final. E eu bati o pé, né? E falei assim: não vai dar nada, não vai ser nada. E entrei pra dentro. Quando o médico chamou na sala pra dar a notícia, eu acho que eu congelei, porque eu não chorei, eu só fiquei parada. E esse aqui começou a fazer um monte de pergunta pro médico, e ele virava pra mim e falava assim: bom, você já sabe de tudo que vai vir pela frente, né, como profissional da área da saúde. E eu falei que sabia, só que eu não conseguia acreditar. Então, no primeiro momento, assim, não passou na minha cabeça, meu Deus, não caiu a ficha, né? Tanto que saiu dali, ele falou: bom, você tem que ir pra casa contar pros seus pais. Eu falei: não, eu vou pra faculdade. Eu falei: eu quero passar, comer alguma coisa e eu vou pra faculdade. A irmã foi comer primeiro, depois de ter recebido a notícia do câncer, ela foi comer primeiro. Amém? Ó Deus aí agindo, né? Amados, sem querer interromper a fala da minha esposa, mas nesse momento que a gente recebeu a notícia, né? Que a gente recebeu a notícia ruim, no finalzinho da conversa, o médico ele nos fez a seguinte pergunta:
vocês têm fé em alguma coisa? Vocês acreditam em alguma coisa? A nossa resposta foi não. Nós cremos em Cristo Jesus. E esse médico falou então para nós: então agora é a hora de vocês se agarrarem nessa fé, se apegarem nessa fé, né? Esse momento importante que também nos despertou para entender esse momento, né? Pode continuar. E aí ele foi para casa, dando notícia para os meus pais, e eu fui para a faculdade. Só que assim, era uma aula muito tranquila e eu fiquei sentada ali, mas meu coração, meu pensamento era com Deus, porque eu ficava assim... Eu acho que eu quis ir para a faculdade, assim, num lugar que eu iria ficar um pouco mais sozinha, pra mesmo falar com Deus: Senhor, por que tá acontecendo comigo? Não é possível, eu não tô acreditando, sou muito nova. E passava aquele monte de pergunta na cabeça. Meu Deus, agora eu vou morrer. Agora ferrou. Essa é uma das perguntas, mãe, que eu gostaria de fazer. Quando você passou por esse momento, você pensou em algo pior que pudesse vir a acontecer com você? Porque assim, amados, quando a gente fala sobre a superação de um câncer, a superação de uma enfermidade grave, logo a primeira coisa que a gente pensa é: acabou. Falou de câncer, é a sentença de morte para quem recebeu o laudo médico. Quando uma pessoa recebe essa informação do médico, alguns familiares já começam a avisar os parentes: vai morrer, acabou. Mas se esquece que no meio de toda enfermidade, Cristo está lá, Jesus está lá, para nos ajudar a superar. Por isso que a palavra de Deus nos diz, através do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 3, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo que pudesse servir de mal para nós, Ele levou sobre a cruz. Mas quando a gente recebe uma notícia ruim, a tendência do nosso chão é perder o chão realmente. E a minha pergunta, Mayumi, agora para você seria: você em algum momento, depois de ter descoberto o câncer de mama, depois de estar tendo que lidar com essa ficha que, penso eu, que ela caiu para você, caiu para o esposo, caiu para os familiares, você em algum momento desse problema do câncer, você pensou em algo pior com você que pudesse acontecer? Eu pensei, no começo, quando eu recebi a notícia, passou assim na minha cabeça: nossa, eu vou ficar com uma cicatriz enorme, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu tenho medo da cirurgia, que eu nunca tinha operado nada, eu vou ter que fazer quimioterapia, eu vou ter que fazer tratamento, e se eu morrer? Porque assim, o câncer de mama é para dar em mulheres, teoricamente, né, acima de 50 anos, eu tenho 23 anos. Câncer muito recente assim, é muito bravo, eu pensava, né? Então, foi bem difícil, assim. Pensava: meu Deus, vou morrer agora eu vou morrer. Entendi. E qual foi, assim, a atitude, Mayumi, que você teve que ter de superação para dar uma resposta para essa enfermidade? Amados, não é uma coisa tão simples, mas quando a gente fala sobre superação, a gente está falando de superar os nossos limites. O limite que muitas vezes a nossa fé diminui pelo fato de termos uma notícia de uma enfermidade tão grave. Falar de uma enfermidade como uma dor de cabeça, falar de uma enfermidade de uma gripe, falar de enfermidades que a gente sabe que o remédio resolve. Mas o câncer, para muitos, é a sentença do laudo médico de morte. Qual foi, Mayumi, a sua assim, maior atitude que você possa ter tido de superação contra o câncer, contra essa enfermidade, para ter vencido essa enfermidade? Qual foi o ato assim de superação que você teve nesse sentido? Quando se passa pelo câncer de mama, acho que são várias etapas de superação. Eu tive que superar a cirurgia, quando o médico virou pra mim e falou que eu tinha que tirar a glândula mamária. Então, assim, acho que toda mulher tem vontade de ser mãe e de poder amamentar. Sim, sim. Eu não posso,
no caso com uma mama, e pra mim foi difícil. Então ver algumas mulheres amamentando, no começo pra mim era bem triste. Eu escondia um pouco deles pra não ficar levando assim muito sofrimento. Mas foi uma etapa de superação. Depois, quando veio o tratamento, eu tive que superar a queda do cabelo. Então eu tinha que me olhar no espelho, ver que o cabelo cresce depois, que a gente não é feito só de cabelo, né? Que tem um rosto, tem uma pessoa ali por trás. Então eu tive que superar assim, sair na rua e ver as pessoas me olhando com lenço, que daí entra muito aquilo que você falou. As pessoas te olham já com lenço e já te julgam. Nossa, ela tá com câncer, e já olha com aquele olhar assim de que vai morrer. Então, mais uma superação. O que mais? Eu tive que superar as pessoas que chegavam pra mim e falavam assim: nossa, é câncer, mas minha tia teve câncer e morreu. Então, assim, são vários. E até hoje eu tenho que viver pela fé, buscando sempre superar, porque tem dias que tá tudo bem, mas tem dias que, por exemplo, eu vejo notícia de pessoas que eu conheço, de pessoas próximas, que acabaram falecendo pelo câncer de mama, e que dá aquele medinho. Então eu pego e falo: Senhor é Deus da minha vida. Que legal. Eu penso, amados, que não deva ser algo tão simples para a família, como também para quem está passando pela situação. Que imagine pessoas chegando até você e falando: olha, eu tive um parente, mas o parente morreu disso. Olha que palavra de esperança, né? Olha que palavra de motivação, de superação. E aí você começa a compartilhar com algumas pessoas, as pessoas começam a olhar para você com piedade. E eu lembro, amados, que eles foram nos visitar na cidade de Araras, quando eles compartilharam com a gente sobre essa situação. Eu confesso que eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito assim desencontrado dentro de mim, porque não se trata de uma pessoa que é distante, não se trata de uma pessoa que é desconhecida, mas eles são padrinhos meus de casamento e eu sou o padrinho de casamento deles. Então para nós assim foi uma situação um sentimento muito estranho, muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu lembro quando eles foram nos visitar em Araras e a Mayumi entrou dentro da nossa casa com um lenço na cabeça, um lenço bonito, todo colorido, pink, e a Sara, chamou a atenção da Sara aquilo. E a Mayumi convidou a pastora Juliana e a Sara para ir até o quarto, para mostrar de que forma que estava. E a Sara ficou muito triste com isso, a Sara chorou por causa disso. E ali para mim foi algo que me deixou assim incomodado, sabe? Porque a dor do meu próximo tem que ser a minha dor. E eu fiquei imaginando o que seria se talvez eu tivesse a minha filha passando por isso, minha esposa passando por isso. Qual que seriam as motivações que eu teria que encontrar para superar isso? Vocês sabem muito bem que nós estamos enfrentando uma situação com a nossa filha mais nova, a Beatriz. E a gente tem que encontrar superação constantemente para acreditar no milagre, para acreditar na palavra de Deus. E você teve assim, Mayumi, algum processo de quimioterapia ou fez alguma coisa de radioterapia? Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas eu não sei se você passou por esse processo ou se Deus assim entrou com um milagre antes disso acontecer. O que você poderia falar também sobre isso? Eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu já fiz a quimioterapia. Eu fazia a quimioterapia a cada 21 dias. Cada 21 dias deu aí uns 4 meses. Eu não precisei fazer a rádio porque eu já tinha feito a cirurgia, então não tinha o que fazer mais. E eu fiz a quimio, mas por uma prevenção, porque o câncer mesmo eu já tinha tirado na cirurgia. Entendi. Que legal. Olha aí, gente, que história bonita, né? Que história linda. Aonde a nossa irmã Mayumi superou esta situação.
Como você que talvez esteja do outro lado desta live, também tem algumas superações que você precisa ter na sua vida. Talvez na sua família existe alguém doente que esteja sofrendo, que esteja padecendo. Eu quero te dizer uma palavra de Deus para você. Confie em Jesus Cristo, porque Ele cura, Ele sara, Ele cura toda enfermidade, Ele cura toda doença. Supere a desconfiança, supere a ausência de fé e coloque sua expectativa em Cristo, porque Ele ainda continua operando milagres. Aleluia. Amém? Mayumi, eu queria que você deixasse aqui, para que a gente possa depois entrar na palavra do nosso irmão Wagner, uma palavra de superação para os nossos irmãos que estão aqui na live, que você pudesse dar a eles uma palavra de Deus também, e depois eu vou estar abrindo para você compartilhar, incentivar as mulheres a fazerem o exame, né? E que palavra você poderia deixar para o pessoal que está na live conosco hoje sobre superação nesse sentido? Eu acho assim que dentro de tudo isso que eu falei e que a gente comentou, a gente precisa ter fé. Fé e se agarrar muito em Deus, que é o que mais dá força. Assim, se não fosse a fé, acho que eu não teria conseguido passar por isso. Eu fui pra igreja muito novinha, mas eu falo que eu fui conhecer Deus agora. Entendi. E hoje eu entendo e agradeço a Deus. Falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me levou bem pequenininha pra igreja, porque isso me ajudou bastante. E a família também, claro, meus pais, meu marido. Se não fosse a família também, teria sido muito mais difícil. Muitas mulheres nessas horas, os maridos caem fora. Eu, quando fazia tipo assim, os maridos abandonam, né? Abandonam. Porque a mulher vai ficar feia. Infelizmente, né? Não era pra acontecer, mas infelizmente acontece. Eu fazendo quimioterapia, eu via mulheres que tinham que pagar para outras pessoas cuidarem dela. Porque a gente fica bem debilitado. A imunidade, tem que tomar conta da imunidade, a gente fica com fraqueza, tem várias reações. Entendi. Precisa muito da família, mas o principal é se apegar na nossa fé, acreditar que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, que vai passar e que depois disso pode se tornar como se tornou para mim. Motivo de testemunho de fortalecimento para aqueles que ouvem. Isso, que eu nunca pedi testemunho para Deus, não. Olha aí que eu benção. falava, Senhor. E amados, eu vou falar pra você, a Mayumi é requisitada agora nas igrejas aí, ó. É agenda para todo lado, amém? Compartilhando, fortalecendo a fé dos irmãos que ouvem esse testemunho no nome de Jesus. Que bacana, que história bonita. Por mais que nós já sabemos da história da Mayumi, do nosso irmão Wagner, mas amados, é uma história de superação. É uma história que mostra para cada um de nós a importância da nossa fé, que nessas horas não pode se abalar. Não é o problema, não é a crise, não é o mal que o país está, não é um vírus, não é uma situação de pandemia que pode roubar a fé do nosso coração. Continue confiando em Cristo, supere as suas dificuldades e creia que Deus tem milagres para a sua vida. Mayumi, eu gostaria aqui de terminar essa parte com você para a gente poder entrar na palavra do nosso irmão Wagner, que vai transmitir uma palavra ao coração de cada um de vocês. Como prevenir o câncer de mama? Você pode assim dar uma orientação e quais são os principais sinais, né? E sintomas, né? Porque a gente às vezes é leigo, eu sou leigo sobre o assunto. Às vezes parece que a gente está aqui desenvolvendo um diálogo, amados, mas a gente é um pouco leigo no assunto. Então nada melhor do que alguém que passou por isso, poder também orientar, poder também compartilhar. E essa é a minha última pergunta, Mayumi, nesse sentido, como prevenir o câncer de mama e quais os principais sinais
e sintomas que uma mulher pode estar atenta para... que eu percebi que nas reportagens que eu assisti, é que quanto mais cedo se descobre, mais possibilidade de cura, né? Isso. Só falar uma coisa que eu achei legal, falar sobre câncer de mama no meio de 2 homens. Eita! Mas assim, homem também pode dar câncer de mama. Olha aí, gente, o homem também pode ter. Olha, eu não sabia. É importante falar também. Misericórdia. É Ô, bem glória. raro. Olha, a gente também pode ter. É raro, Bem mas raro. pode. É 1%, mas pode acontecer. E assim, eu costumo dizer que é importante o homem, além dele saber, porque também pode acontecer com ele precisa saber porque ele tem uma filha, ele tem uma esposa, ele tem uma mãe, ele tem uma amiga, ele tem uma vizinha, ele tem mulheres, né? Olha aí que legal, gente. Olha, presta atenção aí ó, na recomendação da nossa irmã Mayumi nesse sentido. E assim, eu vou começar falando dos sinais, que eu acho mais fácil, daí eu já entro no como que a mulher pode fazer prevenção. Ok. Os sinais do câncer de mama, eles são aumento do tamanho das mamas, então diferença de tamanho, secreção pelo mamilo, então saída de sangue, outro tipo de secreção que não seja, não leite, mas sangue ou outro tipo de secreção, o nódulozinho, então que são esses caroços, coceira na mama, o nódulo também pode vir na axila ou região de pescoço. Entendi. Aquela pele com aspecto de casca de laranja que a gente fala, pode ser também um sinal. E deixa eu ver se eu esqueci de algum. São esses os sinais. Legal. Então é importante a gente fazer a palpação. A palpação a mulher tem que fazer de 7 a 10 dias após o período menstrual, porque se ela fizer durante esse período pode dar alteração por causa dos hormônios, né? Então 7 a 10 dias após o período menstrual. Aí como que a gente faz o autoexame das mamas? Existem 3 jeitos. Em pé, de frente ao espelho, para ela observar. Então a mulher precisa conhecer o próprio corpo. Então ela vai observar de frente ao espelho a mama, comparar o tamanho com a outra, comparar os mamilos, a mão na cintura. Então fazer a palpação com a mão na nuca, fazer a palpação e com a mão ao longo do corpo também fazendo a palpação de movimentos circulares. Fazer a palpação durante o banho e deitado com o travesseiro aqui embaixo. Ok. Olha aí, pessoal. Recebemos aqui uma aula de como as irmãs, né, poderem se prevenir. Mas, amados, agora eu fiquei preocupado, porque eu não sabia que homem pode ter esse mistério aí do câncer de mama. Não sabia. Realmente, como eu disse, né, nós somos leigos, às vezes, sobre determinados assuntos. E aqui, através desse ato de superação da Mayumi, nós estamos aprendendo que os homens também precisam tocar e ver se também não tem nada de anormal. Olha aí que bacana. Muito obrigado por essa informação, Mayumi. Deixa eu só colocar aqui que o homem, como não tem período menstrual, ele tem que fazer, deixar uma data fixa no mês. Normalmente a gente recomenda a data do aniversário. Sim. Você faz aniversário? 29 de setembro. Então todo dia 29 você faz a palpação, todo mês, certo? Uma coisa que o Wagner me lembrou aqui é que é importante a gente dizer que nem todo nódulo ele é maligno. Então diagnosticou, ai nossa, eu tô sentindo um nódulozinho, não se desespere. Procure primeiro seu médico, mastologista, faça os exames, porque pode ser um cisto, pode ser líquido, pode ser várias coisas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que sentem um nódulozinho e Mayumi do céu, e agora? E eu falo, não, vai primeiro fazer e não vai ser nada, vamos com fé que não vai ser nada. E muitas vezes não é porque aconteceu comigo. Que com todas vão acontecer também. Olha aí que bacana, gente, uma história muito linda de superação. E amados, antes de todas as palavras, nós vamos nesta série de mensagens sobre superação, nós vamos sempre trazer um testemunho para edificação da sua fé, para edificação do seu coração, para que nesse tempo de dificuldade você possa se apegar a Deus, se apegar à palavra de Jesus,
Amém? Domingo que vem nós vamos ter aqui mais uma pessoa testificando mais uma ação de superação, e assim como Deus for tocando nosso coração, nós vamos convidar essas pessoas que tiveram algo de superação na sua vida para compartilhar o testemunho antes da ministração da palavra de Deus, para fortalecer o seu coração. Eu quero dizer para você agora, no nome de Jesus, que nós vamos passar para a palavra de Deus. Nosso irmão Wagner, ele está aqui incumbido hoje de compartilhar uma palavra para o teu coração, e vamos receber o nosso irmão agora. Não tem como aplaudir a Jesus porque não estamos na igreja, mas vamos receber o nosso irmão agora para compartilhar uma palavra poderosa de Deus para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Depois de ouvir a minha esposa falar, eu quero dizer que eu me sinto muito abençoado por participar da história dela, né? Por fazer parte da história da vida dela, por Deus permitir, né, eu participar dessa história, né? E foi muito abençoador na minha vida também. E eu agradeço todos os dias a Deus pela vida dela e ministro todos os dias. Viu, marido? Você que está me assistindo, marido, ministre sobre a vida da sua esposa a bênção do Senhor, né? Ministre sobre ela, coloque as mãos sobre ela, sobre seus filhos, e o abençoe eles em nome de Jesus. Você é a autoridade de Deus na sua casa, e você pode ser esse instrumento abençoador, né? Vindo para a palavra do Senhor, que nós queremos compartilhar rapidamente com os irmãos da Gileade, com amigos e queridos que estão nos assistindo hoje nessa live abençoada do meu amigo pastorzão Fábio, né? E é claro que nesse momento, né, estaríamos na igreja celebrando ao Senhor, mas pelo que nós estamos passando, nós estamos aí respeitando, né, o que as nossas autoridades têm imposto para nós como igreja e como pessoas, né? E nós cremos que vamos superar esse momento em nome de Jesus, né? Vamos superar. Amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. O pastor Fábio já orou no começo da live. Você que está aí, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 28. Abra a palavra do Senhor no capítulo 11, do verso 28. Umas palavras que Jesus disse, e talvez elas ficam esquecidas no nosso coração, na nossa mente, e eu quero trazer isso à luz do meu coração também. Quando o pastor Fábio falou, preciso que você me dê uma pequena palavra sobre superação baseada nesse tema, logo o Espírito Santo gritou dentro do meu coração essas palavras de Jesus. Você encontrou? Leia, vamos ler a palavra do Senhor junto aqui. Versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz o Senhor Jesus. Amados, quando se fala de superação, não tem como pensar na pessoa de Cristo Jesus, que superou e venceu a morte para nos salvar da condenação eterna. O verso de Isaías que o pastor Fábio leu agora, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que era contra nós foi cancelado, e hoje nós temos a paz em Cristo Jesus, porque Jesus superou a morte,
venceu a morte, triunfando ao terceiro dia para nos salvar, para trazer a cada um de nós a esperança em meio à enfermidade. No caso da minha esposa, que passou por essa enfermidade terrível, né, que passou pelo problema do câncer, a esperança e a força para superar está e estava e continuará estando em Cristo Jesus. Olha o verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que seria estar cansado ou sobrecarregado? Talvez você está cansado pelas lutas que tem travado financeiramente, pela luta que tem travado pela falta de emprego, ou talvez pela luta que você tem travado com uma enfermidade. Talvez essa enfermidade não seja o câncer, talvez esse problema e essa luta é com o seu casamento, talvez essa luta é com o seu filho, talvez essa luta é contra você mesmo no seu interior. Mas Jesus traz essa palavra para mim e para você nessa noite. Vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. E quando Jesus diz isso, irmãos, amados e queridos telespectadores dessa live, para que nós venhamos se achegar a Ele, Ele traz para nós essas duas situações nesse versículo 28, sobrecarregados e cansados. E no último parágrafo desse versículo ele fala: porque eu vos aliviarei. Algumas palavras dizem que eu vou te dar descanso. Então nós queremos nessa noite, rapidamente compartilhando a palavra do Senhor, te convidar para lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, lançar sobre o Senhor toda a vossa enfermidade, lançar sobre o Senhor todo o vosso cansaço, seja ele em qualquer área da sua vida, porque Ele promete que vai nos aliviar. Esse alívio bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Quando o salmista fala no Salmo 23, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, né, pastorzão? Eu sou o quê? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, quem está conosco? É o Senhor Jesus. A sua vara e o seu cajado, ele nos consola, ou seja, nos protege. Mesmo que nós estivemos passando por um vale sombrio, Ele é o Deus que nos traz descanso e nos traz consolo nos dias atuais. Uns dias, como o pastor disse no começo da live, os dias que nós estamos enfrentando, não podemos assistir televisão, irmãos, muitas das vezes, porque são só notícias que roubam a esperança de um futuro melhor. E nós estamos propondo, o pastor Gilead está propondo um tema nessa noite, né, dessa série, de superar todos nós. Estamos vivendo um momento de superação, pastor Fábio. O mundo está correndo atrás para superar esse vírus que nós estamos aí à mercê. Toda a ciência do mundo está atrás de um modo de superar esse vírus. Cientificamente falando, é claro agora, mas nós que somos cristãos, podemos superar o medo, a angústia, a tristeza, a enfermidade, a incerteza do amanhã, indo até Jesus. Esse é o convite especial que Ele faz para mim e para você nessa noite. E eu quero dizer algo para você, amados irmãos. Jesus, Ele fala na sua palavra, apóstolo Paulo disse, se eu não me engano, que Ele morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não somos perfeitos, amados irmãos. Nós temos muitas falhas, temos muitas dificuldades, temos muitos pecados. Nós carecemos constantemente da graça de Deus para nos perdoar, porque constantemente nós pecamos. Não vivemos uma vida de pecado, como a palavra de Deus diz, nos orienta, olha, não pequeis. Mas nós somos humanos e volta e meia nós estamos pecando. Mas Jesus resolve esse problema e faz esse convite: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu
vos aliviarei. Talvez o momento que você está passando não seja um momento propício, né? Um momento de alegria, um momento de tristeza talvez seja. E se estivesse passando um momento de alegria, glória a Deus, aleluia, Deus está com você aí nesse momento também. Mas se hoje, nessa noite, nesses dias, o momento que você está passando é um momento de enfermidade, tristeza, desemprego, angústia, incerteza do amanhã, nós te convidamos para que venha abrir o seu coração, para que Jesus possa implantar na sua alma essa certeza de um amanhã firme na palavra e nas promessas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele continua dizendo no verso 19, olha, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Irmãos, quantas riquezas nós podemos aprender com Jesus no momento da dificuldade. É claro, com Jesus podemos aprender em qualquer momento, mas nós somos mais suscetíveis. Não deveríamos ser tão inconstantes assim, mas é verdade, nós somos inconstantes. E na hora do aperto nós lembramos, e graças a Deus porque lembramos de Cristo, e Ele não nos desampara, mas devíamos ser constantes. Mas Ele fala, e aprendei de mim que sou manso. Ou seja, às vezes, amado irmão, um momento de enfermidade como a minha esposa passou, é claro que o tempo aqui é breve, mas se você puder bater um papo com ela, você vai poder ver o tanto que ela aprendeu de Jesus nesse momento difícil da vida dela. O quanto que ela aprendeu. E ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Amados irmãos, às vezes está tudo bem à nossa volta, e a nossa alma não está bem, porque nós estamos longe da presença de Deus, nos afastamos do Senhor. E quando nós resolvemos nos aproximar dele novamente, ele fala, vem como você está. Então esse convite para aprender do Senhor e para achar descanso para a nossa alma, ele é em qualquer momento. Em qualquer momento. Na enfermidade, na hora do pecado, que o Davi, o nosso amado pastor Davi, que depois virou um rei, fala, pastor Fábio, o que esse amado irmão nos fala? Enquanto eu calei os meus pecados dentro de mim, envelheceu-se os meus ossos. A minha força se tornou em sequidão de estio. Ou seja, eu perdi a vida dentro de mim. Mas no final do versículo ele fala, mas quando confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, aí veio o Senhor e transformou a realidade. E é o que nós devemos fazer nessa noite, amados irmãos. Vinde ao Senhor, entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, porque Ele promete descanso para nós. E o verso 30, para a gente encerrar essa pequena reflexão, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu convido você, meu amado irmão, nessa noite. Talvez você tenha carregado na sua vida o fardo de um casamento falido. Talvez você tenha carregado na sua vida o fardo de um desemprego aparente ou iminente. Talvez você tenha carregado esse fardo e tentado com as suas próprias forças sustentar a tua casa, sustentar o teu casamento, sustentar muitas vezes os seus filhos, que podem ser pequenos ou grandes. É claro que essa responsabilidade está sobre você, mas eu te convido a deixar ou a aceitar esse convite de Jesus e ir até Ele, entregar a sua vida e permitir que Ele entre e te ajude a superar essas dificuldades. É claro, irmãos, Jesus não mente e não engana ninguém. Ele diz
que no mundo nós teríamos aflição. Mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque se ele venceu, ou seja, se ele superou em Cristo Jesus, nós também vamos superar as dificuldades do tempo presente. E ele promete mais, ele faz aquela promessa e diz, olha, aos seus discípulos, olha, eu vou estar convosco, e essa promessa se estende a nós, vou estar convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos à nossa disposição a presença de Jesus, e não só do nosso lado, mas morando dentro de você, e isso se chama Espírito Santo, e o nome dele, o papel dele é te ajudar, é o consolador, é o ajudador, o auxiliador, é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis na sua falta de fé. Muitas vezes nos falta fé, não falta, pastor Fábio? Nas dificuldades da vida, às vezes, nós não somos super-homens, às vezes não precisamos de uma ajuda, não precisamos de alguém para nos ajudar em oração, né? Por isso que os pastores também estão nas igrejas, disponível, né? Nosso pastor lá, Ricardo, pastor Fábio, disponível para nos abençoar nesses momentos, né? É claro que você não tem pastor, não tem bola de cristal, né, pastor Fábio? Se eu me aproximar de você e dizer que eu estou com um problema, você não vai adivinhar, né? Não, mas eles têm que saber, amados, né? Eles têm que saber, porque são pessoas de Deus para abençoar nossas vidas. Então, amados irmãos, esse convite especial do Senhor Jesus é para que nós, todos nós, venhamos nos aproximar dele. E ele promete para nós bênçãos, bênçãos sem medida. Não quer dizer que você não vai passar muitas vezes por uma cirurgia. É claro que eu creio no milagre do Senhor. A minha esposa está aqui. Até no último momento nós empunhamos as mãos sobre elas, o pastor Fábio também, e clamamos por um milagre. Aquele milagre que o Senhor coloca as mãos e tira a enfermidade. Eu creio nesse milagre também. Mas os recursos que Deus deixou na terra, os médicos, também são agentes de milagre para mim e para você. É muito bom esclarecer isso. Por quê? Porque muitas vezes, passou pela cirurgia, então não é milagre, irmãos, é milagre. É milagre de Deus. Que orientou os médicos, que inspirou os médicos para operar um milagre na vida de tantas pessoas que precisam de uma cirurgia, que precisam passar. Né, irmãos? Eu creio que Deus faz milagres instantâneos. E creio também que Deus faz milagre através da medicina, usando o remédio, né? Mas o convite e ajuda você a superar a enfermidade, a dificuldade. Os psicólogos, né, pastor? Ajuda você a superar. Mas qual é a força motriz que tem que mover o seu coração? É entender que Cristo Jesus está com você todos os dias da sua vida. Isso é um motivo de dar glória, irmãos. Aleluia. Isso é motivo de você glorificar a Deus de pé. Verdade, né? Jesus. E dar aleluia. E saber que Deus está conosco todos os dias na nossa vida, nos dando alívio, descanso, consolo. Só esse Deus, através de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que mora dentro de mim e de você, pode nos auxiliar dentro desse mundo que nós estamos vivendo e lutando. E não perdendo a esperança. E que vamos superar também, de encontrar com Ele nos céus, no dia do Senhor. Teremos que superar muitas coisas, né? Essa live é muito boa, um tema muito sugestivo, muito amplo, né? E eu creio que Deus está usando esse canal de bênção para que você possa entender que em Jesus você pode superar todas as coisas para a honra e glória dele. Vou ler o verso 30 mais uma vez e vamos encerrar esse momento da palavra. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não carregue mais esse fardo e esse jugo sozinho, meu irmão.
Convide Jesus. Tenha pessoas de Deus à sua volta. Compartilhe. Compartilhe. Peça oração. Peça ajuda. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Você vai ver que o instrumento de Deus para te abençoar está do seu lado. Pode ser o seu marido, pode ser o seu pastor, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, a sua filha. A multiforme graça de Deus manifesta através das pessoas. Amados irmãos, eu quero encerrar aqui esses poucos versículos, né? Te convidar a alicerçar a sua fé em Cristo Jesus. Agradecer ao pastor Fábio por essa grande e rica oportunidade de poder estar diante dos irmãos, entrando aí na casa dos irmãos, né? Levando a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Fábio. Eu agradeço pelo convite, né? Eu agradeço também a minha esposa, irmãos, porque não é fácil me aguentar, não, irmãos. Com certeza. Vou falar para os irmãos. Olha, ela tem que orar muito, irmãos. Aí é de Deus. Tem que orar muito. E eu também tenho que orar muito. Mas Deus nos ajuda a superar essas dificuldades também. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. E que a paz de Cristo esteja no coração de cada um. Eu vou passar para o pastor Fábio novamente. Amém, amados? Que bacana, né? Que live um pouco diferente do normal. Deus colocou isso no nosso coração de fazer através desta série de mensagens sobre a superação. Desde quarta-feira passada, estamos aí produzindo conteúdo da parte da Palavra de Deus ao coração de vocês que estão aí nos seus lares, nas suas casas, para que Deus possa, através da fé que está em Cristo Jesus, levar você a superar todas as suas dificuldades. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Amados, no momento que a Mayumi estava aqui fazendo o seu depoimento do testemunho sobre o seu ato de superação, a gente ia deixar aqui aberto para as perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o assunto, você pode entrar aí na live e deixar a sua pergunta para que a gente possa responder a você através da nossa irmã Mayumi, que está aqui para isso, né? Ela falou: pastor, se tiver alguém no final que queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o assunto, sobre o câncer de mama, eu estou aqui. Se eu não souber, nós vamos atrás da resposta para podermos dar às irmãs, e também agora, para minha surpresa, aos irmãos também, que pode ter o problema. Agora eu estou preocupadíssimo, né, mano? Que eu achava que não era um problema que homens passavam, amém? Mas você que queira fazer alguma pergunta sobre o assunto, não precisa ficar com vergonha, você pode fazer a pergunta e nós vamos abrir aqui para nossa irmã Mayumi responder, se porventura houver alguma pergunta sobre o assunto, no nome de Jesus. Não havendo nenhuma pergunta, nós vamos estar orando por você, pela sua família, orando, apresentando diante de Deus o seu lar, a sua casa, e pedindo as bênçãos de Deus sobre você que ficou até esse exato momento conosco, para que as bênçãos de Deus alcance sua vida no nome de Jesus. Nós vamos dar alguns minutinhos aqui, se porventura alguém que está online na live quiser fazer alguma pergunta ou tirar uma dúvida, nós estamos aqui para poder passar para a nossa irmã Mayumi para fazer isso no nome de Jesus, amém? Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Sim. Deixa eu só falar, quando a gente estava falando da Sara, eu comecei a ficar um pouco emocionada, enquanto dá um tempinho aí. O dia que a Sara me viu sem o lenço foi uma das reações, assim, que toda vez que a Juliana, que você toca, me emociona pelo fato de que, quando eu tirei o lenço, o normal da criança é muito sincera, né? É virar e falar assim: nossa, como você tá feia. Tinha criança que falava pra mim assim: você tá feia porque você tá igual um homem, né? Quando tá de cabelinho raspado. Mas a Sara não, a reação da Sara de quando eu tirei o lenço, ela ficou daquele jeitinho dela. E é isso, aí eu perguntei: e é isso? Ela não teve, já ficou normal.
falei, e aí, Sara? Tudo bem? Tá bonito assim? Como é que tá? Aí ela, tá normal. E continuou. Então, assim... Bem neutra, né? Eu falei, sério, Sara? Porque eu esperava o que dela? Ela, nossa, é desse jeito que você tá? Era isso que eu esperava. E ela teve uma atitude totalmente diferente, assim. Então, foi bem importante pra mim também, aquele dia. Foi pouquíssimas pessoas que viu. Legal. Ó, o pessoal pode fazer as perguntas, né? Ela estará aqui respondendo, mas como ainda não chegou nenhuma pergunta, eu mesmo vou me dar de intruso aqui e fazer uma pergunta. Mayumi, como que você se sentiu sendo mulher? Porque nós sabemos, até mesmo pela palavra de Deus, que a honra da mulher está nos seus cabelos. Como que foi esse sentimento de estar sem o seu cabelo, de ver o seu cabelo se perdendo? O sentimento quando você falou, poxa, eu vou cortar, eu não vou deixar ficar caindo. Qual foi esse sentimento que você teve? Essa era a minha pergunta. O cabelo acho que foi uma das fases mais difíceis, porque envolve a vaidade da mulher e tudo mais. E o médico tinha pedido pra mim raspar e eu falava que meu cabelo não ia cair. Eu sou muito teimosa, então eu batia o pé e falava assim, não, não vai cair. Só que eu não tinha entendido que iria cair por causa do remédio. Mas acho que a gente tem muito aquela questão de vou ter fé em Deus de que não vai cair. Mas o medicamento que eu estava tomando, né, a quimioterapia, faz cair. Esse era o problema. Enfim, foi difícil. Não, falei, não vou raspar, cortei curtinho. Aí cortei, falei, tá ótimo, não vai cair. Só que depois de 15 dias que eu comecei a fazer a quimio, então eu passava a mão e já começava a sentir que ele tava caindo. Aí depois começou no travesseiro, acordava e aquele monte de coisa. Minha mãe assim na cabeça, vamos raspar. Meu pai, que sempre foi a pessoa mais forte pra mim, assim, falava assim, não, espera mais um pouquinho. Então eu tinha ele falando que esperava mais um pouquinho, eu ficava assim agora, vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, não vou raspar. Só que daí um dia eu entrei, tinha que lavar a cabeça, né? Fui lavar minha cabeça e o que aconteceu? Quando o shampoo caiu na cabeça, o cabelo entrelaçou, perdeu as forças. O pouco que estava vivo segurou, o resto estava morto, virou um nó que não se soltava. Aí ali caiu assim a minha ficha, falei, o negócio é sério mesmo. Aí eu comecei a chorar, meu irmão que foi lá, chamou minha mãe. Eu tinha que fazer um exame naquele dia, então meu cabelo virou um pau, ficou duro. Minha mãe teve que vir cortar aqui embaixo pra mim poder colocar um lenço na cabeça pra sair pra fazer exame, pra depois a cabeleireira vir na minha casa pra poder raspar. Ou seja, você não foi até a cabeleireira, você não teve a veio. coragem de ir. Até isso Deus me abençoou. Olha aí que benção, cabeleireira domiciliar. Aí ela veio, raspou minha cabeça, aí foi a fase de que eu teria que me olhar no espelho. Uma amiga minha, foi super importante também nesse momento, que é a Neiva, ela foi na minha casa e ela que me colocou de frente do espelho e, é lógico, minha mãe entrou pro banheiro pra chorar, esse daqui tava firme, mas aí me colocaram de frente ao espelho, aí ela começou a falar pra mim, ó, olha pra você, você tem um rosto bonito, e eu tive que pedir força pra Deus ali e falar assim, Senhor, me ajuda a me aceitar do jeito que eu estou. Não foi fácil pra mim, inclusive tem meninas que são muito mais fortes, que eu falo que nem coloca lenço, nada, já sai carequinha, eu já não tive essa coragem. Porque foi muito difícil mesmo, mas a todo momento eu tinha que pedir força pra Deus, Senhor, me ajuda, porque agora realmente todo mundo vai olhar e vai saber. Todo mundo vai me ver, nossa, o negócio tá feio, porque eu tô sem cabelo. Usar lenço, aquele negócio soa a cabeça, aperta, é muito ruim. Então assim, era pedindo força pra Deus a todo momento e ansiosa pelo cabelo novo. Entendi. Olha aí, amados, que situação, né? Porque a mulher, na verdade, ela se preocupa com o seu cabelo, né? E é uma reação realmente das pessoas quando veem essa questão acontecendo.
Nós temos aqui, Mayumi, uma pergunta para você, da Eliane Nardoni Gonçalves, da cidade de Corumbataí. Ela é membro da nossa comunidade, né? É de outra cidade, mas é membro da igreja. Graças a Deus. Acompanha muito conteúdo pela rede social e pelas lives. E ela está aqui fazendo uma pergunta. Mayumi, você fez mastectomia total ou foi parcial? Eu fiz adenomastectomia, que a mastectomia é quando faz a retirada total da mama. A adenomastectomia é a retirada da glândula mamária. Então, pele, mamilo é meu, mas por dentro é como se eu tivesse feito uma raspagem. Então, eu tirei toda a glândula que é a que produz leite. Entendi. Então, assim, só pra gente poder se familiarizar, porque eu nunca ouvi esse nome aqui, né? Então, é mastectomia, total ou parcial? Amados, é uma pergunta que está aqui na nossa live. Talvez alguém tenha dúvida, tenha curiosidade. A Mayumi vai responder novamente, porque eu nunca ouvi esse nome também, né? O que é essa questão, o que é isso, né? Mayumi, responde novamente para os irmãos entender o que seria mastectomia total ou parcial. A mastectomia total é quando tem a retirada total da mama. Então, Tipo, é quando não fica nada. Isso. Entendi. Parcial pode ser quando a gente fala que tira quadrantes da mama. Por exemplo, meu câncer foi no quadrante inferior esquerdo. Então ele era embaixo do lado esquerdo. Entendi. Poderia ter feito, porém, por causa da minha idade, né, eu tive com 23 anos, eles preferiram fazer a adenomastectomia. Então eu tirei tudo e coloquei o silicone no local. Por quê? Por causa da idade, uma forma de prevenção. Entendi. Mas aí a parcial é quando tiro os quadrantes. Pessoal, agora como ela falou pela idade, já veio outra pergunta para mim. Eu vou perguntar, né? Eu quero saber sobre o assunto agora. Ela falou sobre a questão de idade. Mayumi, tem algum percentual de acontecer isso em pessoas numa determinada faixa de idade, ou qualquer pessoa está sujeita a passar por isso? A faixa, assim, acima de 50 anos. De 35 para cima é o mais comum. Na minha idade é super raro. Aí eu vou acrescentar também que o médico, quando ele me deu a notícia, foi uma das coisas que mais me assustou. Ele falou que eu tinha 95% de chance de ser genética, porque eu sou muito nova. Ainda sou nova, né? Tô 26, ainda sou Glória nova. a Deus, aleluia. Mas com 23 anos ele falava assim, ó, você é muito nova, então tem 95% de chance. Aí o que ele me disse? Eu já te adianto que você vai ter que fazer um exame de genética. Se esse exame de genética der positivo, você terá que tirar as duas mamas e o útero. Então assim, pra mim foi difícil, com 23 anos, escutar que eu poderia perder as duas mamas e o útero, né? E eu falei, misericórdia, tá repreendido. Depois da cirurgia que saiu o resultado, não é genética, graças a Deus, porque a gente desconfiava que fosse, porque no caso da parte da minha mãe, assim, que ela é adotada, então a gente não sabe muito bem de sangue dela, né? Mas graças a Deus não é mais uma questão hormonal mesmo. Entendi. Aqui a nossa irmã Eliane Nardoni está falando, sim, isso mesmo, sobre o assunto, né? Mastectomia. Olha que palavra até difícil de pronunciar, amados. É quase uma rajada de língua estranha, amém? Aleluia. Ela quer falar mais um pouco sobre isso também. Acho que fugi, acabei esquecendo naquela hora. Que é importante a gente diagnosticar quanto mais cedo. Então, por isso que é importante você, mulher, fazer o autoexame das mamas, procurar o seu médico pelo menos uma vez no ano, fazer os exames. As mulheres acima de 45 anos têm que fazer mamografia, tinha me subido no nome na cabeça. Fazer a mamografia, fazer os exames
Porque quanto mais cedo a gente diagnostica o resultado, o câncer, mais fácil da gente tratar. Então, no meu caso, eu peguei bem no início, foi muito mais fácil. O que acontece com muitas mulheres é que elas não fazem os exames, não vão no médico. Quando descobrem, elas estão num estágio muito avançado. Aí pode vir a ter que passar por uma mastectomia, retirada de músculo, aí é bem mais difícil. Entendi. Olha aí, amados, que explicação bacana. Então as irmãs que têm vergonha às vezes de procurar o médico, de procurar se autoexaminar, faça isso, se cuide, se examine, olhe se tem alguma coisa diferente no seu corpo, peça para alguém da sua confiança poder estar tocando para você. Amados, aproveitando que a Eliane Nardoni está aqui na nossa live, eu queria que ela deixasse aqui na descrição dos comentários o testemunho que ela teve da parte de Deus num culto que nós estávamos, aonde ela foi diagnosticada com um caroço também, e ela tinha um exame nas mãos, ela tinha um exame do médico nas mãos, e ali ela naquele culto, ela falou assim, ela falou, pastor, sumiu, não tem mais nada. Correu para dentro do banheiro da igreja, fez o toque, não tinha mais nada. E eu queria, Nardoni, você, se tiver aí na live ainda, aumente a fé dos nossos irmãos que estão vendo esta live. Compartilha esse testemunho aí no comentário, para que o pessoal acesse esse testemunho no nome de Jesus. E eu tomei um susto porque ela saiu gritando, então eu falei, aconteceu alguma coisa dentro do banheiro, tinha alguma barata lá no banheiro, ou tinha algum bicho no banheiro, e ela falou, não tem mais nada. Eu falei, o que está acontecendo? O exame, pastor, olha aqui o meu exame. Ela estava com o exame na bolsa, e depois compartilhou ali sobre essa situação. Compartilhe aqui, Eliane, nos comentários, no nome de Jesus, para que os irmãos possam aumentar a fé, porque Deus cura, Deus supera a expectativa do homem, Deus supera a sua expectativa, Deus aumenta a sua fé para que milagres da parte de Deus aconteçam, amados. Então creia, porque Jesus faz milagres. Amém? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta que chegou aqui para nós, no nome de Jesus. Pessoal, aqui a nossa irmã Bárbara Mendes perguntando, Mayumi, qual a idade indicada para fazer mamografia? A mamografia é de 40 anos, dependendo do médico, 45, acima de 40, 45, mas depende muito do médico. Minha mãe acho que tem... Minha mãe tem 44 anos, já fez mamografia. Então, assim, vale conversar com o médico, mas a idade é entre essa, 40 e 45. Olha aí, pessoal, então aqui a pergunta da nossa irmã Bárbara Mendes, a idade indicada para fazer a mamografia é de que idade? Acima de 40. Acima de 40. Se as irmãzinhas já estão aí batendo na trave, já nos 40, já chama o médico, pede os exames, já, se você vai fazer pelo SUS, já entra em contato, porque às vezes demora um pouquinho, para que você possa, né, realizar o exame de mamografia. Às vezes tem também, eu percebo, alguns mutirões, né, que vêm com os ônibus adaptados, vans adaptadas para fazer o trabalho de mamografia de uma forma mais rápida, mais intensa, para que haja agilidade. Então as irmãs aí, após os 40, né, Mayumi? Isso, né? Após os 40 você pode já procurar. Se porventura você sentir algo antes, você procura o seu médico no nome de Jesus. Olha aí que bênção. E a mamografia ela é gratuita pelo SUS. Então, mulheres que nunca fizeram acima de 40 anos podem pedir aí pro médico para poder estar fazendo. Que legal, olha aí que bênção. Vamos ver se tem mais alguma pergunta.
Amados, como ela mesmo disse, olha, é de graça, viu? Não precisa pagar. Pelo SUS você consegue fazer, amém? Tem aqui também uma pergunta da Angélica Fernanda Souza. Não sei se é tua amiga. Ela perguntou algo. Eu te admiro muito, você é um exemplo de força e superação. Gostaria de saber se em algum momento você pensou em desistir, mesmo tendo fé. Olha que pergunta profunda, hein? Eita, Jeová! Angélica, um beijo. A Angélica é minha amiga da faculdade, foi embora para Portugal e voltou. Gosto muito dela. E assim, foi uma das pessoas que acompanhou também de perto, porque eu tava na reta final da faculdade, então ela tava ali também. As meninas da faculdade foram importantes para mim também, porque eu tinha que atender e eu não queria ficar muito explicando para os pacientes, então algumas delas iam lá e assim, foi bem legal elas. Ou seja, amizade realmente verdadeira que quer ver o bem de cada um que está às vezes do nosso lado. Ela está perguntando aqui se em algum momento você pensou em desistir mesmo tendo fé. Olha aí que forte. Eu acho que não, porque se eu tivesse pensado em desistir, eu teria tentado me matar. Eu sempre tive assim, eu falava assim com Deus: Senhor, se eu passar por tudo isso, se o Senhor me ajudar, eu vou começar a falar do que o Senhor fez na minha vida. Porque, assim, eu falei, Deus, não tem como ser usado. Quem prega lá em casa é o Wagner, Bíblia é ele. Mas assim, como que eu poderia ser usada por Deus? Então, eu falei pra ele: Senhor, olha, eis-me aqui, eu tô aqui, eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso, mas... Ai, tô aqui. Mas eu vou usar isso para falar do que o Senhor fez na minha vida em todos os locais. Então, todas as palestras que eu fiz, tanto em igreja quanto pela faculdade, na Fundação Municipal de Rio Claro, que eu fui, eu sempre tentei levar isso para as pessoas. Então, eu juntei um pouco do profissional da área da saúde e o que Deus fez comigo. Assim, se eu for ficar falando aqui tudo, a gente não termina hoje a live, porque eu aprendi muito. Deus mudou muita coisa na minha vida, mudou muito dentro de mim. Então, assim, eu falei isso pra Deus. Se eu tivesse pensado em desistir, acho que eu não teria conseguido. Porém, assim, eu via bastante pessoas durante a químio que ficavam lá comigo, tentando, falavam assim: nossa, eu não tô aguentando mais. Aí o que eu tinha que fazer? Não, calma, eu tenho 23 anos, tô aqui fazendo, mas vai dar certo pra você e vai dar certo pra mim. E o que acontece? Eu vi que a minha mãe ficou muito ruim também. Mãe, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu vi a minha mãe emagrecendo. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser forte o tempo todo, porque se eu ficasse mal, eu iria prejudicar ela mais ainda. Não é? Então, assim, eu pensava muito neles. O medo sempre existiu, Sim, né? Mas o desejo de desistir, não, né? Mas bem pautado na esperança que a fé nos traz, né? Porque, que nem o que a Andressa perguntou, mesmo tendo a fé, Angélica, mesmo tendo a fé em Cristo, Angélica, a gente pode ser tentado a pensar em desistir, a deixar o medo tomar conta do nosso coração. Mas quando a gente entrega o nosso coração para Deus, entrega totalmente, Ele não nos deixa chegar nesse finalmente. Não de fica se entregar, desamparado, né? Não fica desamparado. Como a gente disse agora há pouco na palavra, né? Ele está ao nosso lado. Então eu via na minha esposa que ela tinha medo, muito medo, mas desistir eu não conseguia ver isso, né? Agora eu lembrei, porque a gente tá falando agora, eu lembrei. Teve sim um momento de desistir, que foi quando a primeira semana da químio, que foi um dos dias mais difíceis. O que acontece? A quimioterapia ela pode dar várias reações. E eu sempre achava, eu vou falar, tá? Eu sempre achava que eu ia ter diarreia, vômitos.
e essas coisas. E foi totalmente ao contrário. Eu entrei numa constipação muito grave, assim. Eu fiquei 5 dias sem conseguir ir no banheiro. Eu fui dando cólica, barriga grande. E, irmãos, ali foi difícil pra mim, porque eu tinha cólicas, não conseguia. Conseguia, né? Não conseguia evacuar e, assim, comendo mamão, tomando abacate, tudo que solta intestino, Tomando supositório, tudo, laxante, nada fazia efeito. Então eu lembro que eu fui ali pro banheiro, aí eu cheguei pra Unimed tomar remédio na veia pra ver se resolvia, ainda não tava no ponto de fazer lavagem. Aí o que aconteceu? Minha mãe já estava cansada, ele já estava cansado, foi todo mundo dormir. Só que eu não conseguia dormir 2 noites, por causa das cólicas, que eu não conseguia ir no banheiro. Aí nessa noite, depois que a gente voltou do hospital, já era tarde, eu sentei ali no vaso e falei com Deus, falei, ai Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me mata de uma vez. Porque eu não aguento mais. Ali eu não estava aguentando mesmo. Porque eu tinha ondas de calor, a minha boca rachou todinha, a constipação, então assim, eu tava fraca. O que é constipação? Eu nem sei se eu falei certo. O que é isso aí, velho? Intestino preso. Ah, tá. Agora entendi, amado. É o nome Eles técnico. estão falando num nome técnico aqui, não tô entendendo, não. É pra não ficar tão feio, né? Então esse foi o momento, eu acho que realmente eu falei com Deus. Aí meu pai acordou muito cedo, né, 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Eu fiquei ali, ele dormindo, no colchãozinho no chão, na casa da minha mãe. E eu lá, e eu falei, Senhor, agora, eu acho que eu cochilei, eu não sei o que aconteceu, eu cochilei. E quando foi 5 horas da manhã, eu falei pro meu pai, pai, ele que eu consegui. Ô, Glória! Aí meu pai, ai que bom! Aí veio a diarreia depois. Meu Deus, aí sangue e fogo, hein? Glória a Deus. Olha aí, que experiência bacana, né, amados? A gente às vezes que tá por detrás de uma história, a gente não sabe o que a pessoa passa quando ela enfrenta o câncer, quando ela enfrenta uma enfermidade de situação terminal, né? Porque às vezes os médicos, eles dão o seu veredito baseado naquilo que a medicina nos diz. Mas existe um Deus que ele dá a última palavra, é Ele que fala a última frase sobre nós. Aleluia. Então muitas vezes a gente é diagnosticado com algumas enfermidades, alguns problemas, e às vezes a gente fica se perguntando, aonde Deus está? Ele continua no mesmo lugar, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Senhor, Ele é o Deus que não desampara, Ele é o Deus que segura nas nossas mãos para que a gente supere as nossas dificuldades. A superação, amados, junto com a sua fé, vai fazer o poder de Deus sobrenatural te encontrar. Mas às vezes não é uma situação tão simples, tão fácil, como a gente vê quando a gente sai do médico com um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico do médico vai falar pra gente, não vai dar. Aí vem a palavra de Deus e diz, dá sim. Aí o médico fala, olha, você vai sofrer, prepara a família, prepara os parentes. Ou seja, amados, a gente sai dali praticamente motivado a acreditar simplesmente que acabou. Mas aí vem Deus, que nos ensina a superar, que nos ajuda a nos levantar, como ajudou a Mayumi a passar por essa situação, ao Wagner, como casal, como família, né? Nesse momento, porque, amados, eu penso que as dificuldades que a gente passa é quando a gente está dentro do nosso lar que a gente reflete sobre elas, né? Que a gente traz uma reflexão, né? Da causa e do problema. É quando ninguém está nos vendo, né? Sim. E eu penso que vocês tiveram que juntos orar, interceder,
Teve dias talvez de vocês terem estado ali na casa, dobrado o joelho, só chorar e não ter o que falar com Deus. Eu acho que vocês passaram por isso, porque uma situação assim é uma situação dessa, que rouba de nós a palavra, que rouba de nós muitas vezes as palavras que a gente possa proferir. E eu queria que eles falassem um pouco, eu sinto no meu espírito que momentos assim aconteceu na vida de vocês, que vocês só olhou talvez um para a cara do outro e chorou. Sim. Eu sempre falo, pastor Fábio, né? A gente foi para a igreja, né? Novo, né? 16, 17 anos. E querendo ou não, é um aprendizado, né? É um aprendizado muito grande para a igreja. O ambiente da igreja, o ambiente da fé, o ambiente da palavra, ele é um ambiente que nos ensina, nos inspira e nos prepara para a vida também. Mas eu sempre falo para minha esposa, existem momentos que você tem que usar o que você aprendeu, né? Porque eu sempre falo, às vezes falar em público, estar diante de pessoas, não é tão difícil, mas exatamente o pastor tocou agora num assunto pertinente, que é o momento em que nós estamos a sós, dentro de casa, e só Deus nos vê. É o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação, né? E pegar tudo aquilo que a gente aprendeu da palavra, aprendeu vendo os pastores pregando, aprendeu com irmãos de fé e colocar em prática, né? Através da oração. A gente passou por dois momentos, né? Um momento foi antes da cirurgia e um momento foi depois da cirurgia, né? Não sei se ela quer contar sobre esse momento, então pode contar. Antes da cirurgia, assim, o Wagner é uma bênção de Deus na minha vida. Ele falou assim pra mim, deita aqui na cama e vamos orar. E ele de joelho, minha cama é alta, ele de joelho e eu deitadinha ali. Então ele colocou a mão sobre meu seio e sobre meu ventre. E ele orou. Mas assim, a gente falando, ninguém vai entender o que aconteceu ali. Só nós dois sabe o que foi aquele dia. Ele orou. Eu comecei a sentir ânsia de vômito. E a presença de Deus assim tremenda no quarto, tremenda. Não tem como eu explicar, não tem palavra para mim falar como é que foi. E ele orando. E ele abençoou a cirurgia. Eu pedia para Deus também pelo linfonodo. Para não estar contaminado, porque se tivesse contaminado é um exame que faz da axila na hora da cirurgia. Se estiver contaminado é mais uma complicação depois, né? Eu teria que tirar, eles vão tirar o primeiro, se tiver contaminado eles vão tirando até não estar mais contaminado. Então eu pedia muito para Deus sobre isso. Senhor, por favor, que o meu linfonodo, é a única coisa que eu te peço, meu linfonodo não pode estar contaminado. E ali ele orou. E acho que a gente ficou um tempão ali falando com Deus e assim, não tem como explicar. E depois comprou. Mas deixa eu explicar para os irmãos como a gente chegou nesse ponto, né? Amados irmãos, quando a gente olha e vê a pessoa que a gente ama passando por uma dificuldade e a gente pode fazer alguma coisa, né, pastor? Você nota uma dificuldade dentro da sua casa e você tem o poder de resolver aquilo. Você vai lá e resolve, né? Resolve. Quando você vê a pessoa que você ama passando por uma situação cuja você não tem como resolver, você não tem o remédio, você não tem a fórmula, o desespero bate, né? Eu sou homem, né? E a gente acha no homem, a mulher acha no homem, né?
alicerce, o seu ponto seguro, tal, né? Tem essa ainda, né? E as mulheres são isso pro homem também. Mas eu vinha, sabe, todo esse processo e em nenhum momento eu tinha parado para orar nesse sentido, né? Aí, e o Espírito Santo me cobrava: você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, você vai deixar do jeito que está. Não que eu pudesse resolver, mas na minha pequenez, eu sabia que tinha um Deus que poderia fazer. E fez. Então a gente entrou nesse processo de oração. Pastor, eu posso dizer que naquele momento o céu entrou na minha casa. Glória a Deus. Né? O céu entrou na minha casa. A gente saiu daquele momento diferente, passando a aceitar a determinação de Deus, que era passar por esse processo. Porque, irmãos, alicerçado na fé que Cristo tinha colocado no meu coração, eu cria piamente que Deus ia fazer o mesmo milagre que fez na vida da irmã. Como é que é o nome da irmã aí? Eliane. Compartilhou aqui, Maio, meu testemunho. Para poder estar lendo. Amém. Eu creio que Deus poderia agir dessa mesma forma na vida da minha esposa e na vida da sua irmã. Porém, pastor, Deus fez de outra forma. Mas naquele momento, o Senhor invadiu o nosso quarto de uma tal forma. E depois daquele momento, é por isso que o salmista, o Asaf, fala no Salmo 73, que ele tinha inveja, ele tinha algumas questões dentro dele, até que ele entrou no santuário do Altíssimo e ele pôde enxergar todas as coisas. Naquele momento nós podemos enxergar todas as coisas, mas porque nós recorremos a Deus. Não foi porque somente eu orei, ou uma fé extraordinária. Claro que a gente recorreu a Deus, mas a partir daquele momento a gente teve o norte. E tivemos o entendimento. Um dia antes da cirurgia, tivemos o entendimento daquilo que Deus ia fazer, da forma que Deus ia fazer, né? Esse foi um momento que ela compartilhou agora. O segundo momento, esse momento já foi, eu não lembro se foi depois ou se foi antes. Se me corrige, eu vou contar, ela vai me corrigir. Eu cheguei em casa, pastor, um dia à tarde, foi antes, isso, antes desse momento. Eu cheguei em casa um dia à tarde e eu encontrei ela jogada no tapete, chorando desesperadamente. Eu cheguei, olhei aqui, mas ela não estava orando, não estava fazendo nada, estava desesperada. Entendeu? Eu cheguei, me assustei com aquela situação. Eu falei: Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E aqui vai mais um conselho, amados, aprendido na hora da dor. Se você não tem nada para falar, não fala nada. Chega perto, abraça e deixa Deus te usar. Eu cheguei perto dela, levantei ela do chão, olhei para a cara dela. A única palavra que eu disse para ela foi assim: eu nunca mais quero ver você desse jeito. Foi mesmo. Nunca mais eu quero ver você derrotada desse jeito. A partir de hoje, e a partir daquele dia, eu nunca mais, mesmo passando por problemas maiores depois, eu nunca mais vi ela no chão. Naquela hora eu não orei, eu não fiz nada. Eu só abracei ela e falei: eu tô com você, eu tô do seu lado, você não precisa disso. Deus está conosco. Não quero ver você mais assim. E a partir daquele momento, daquele momento em diante, eu nunca mais vi ela prostrada e jogada desse jeito. É importante, irmãos, a gente lembrar disso. A gente nunca, por mais que a gente tenta se familiarizar com uma pessoa que está passando por um problema difícil, né? E a gente vê muitas pessoas falando muita besteira para pessoas que estão passando pelo câncer, ou às vezes por um luto, as pessoas falam muita besteira. Às vezes até uma boa intenção, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando. Entendi. Né? Então, amados irmãos, se você não sabe o que falar, o seu abraço, a sua companhia vai falar mais do que suas palavras, muitas das vezes. Porque, amados irmãos,
muitas das vezes as pessoas chegavam perto da minha esposa e engraçado que todo mundo vira médico nessa hora. É, meu Deus, hein? Verdade, irmãos. Meu Deus. O povo sabe mais do que o oncologista às vezes. E não é assim que funciona, né? Às vezes, muitas vezes eu via a minha esposa com a resposta na ponta da língua, porque ela já tinha a informação correta, mas eu via ela optando a não responder para não magoar a outra pessoa. Entendi. Né? Então, amados irmãos, a pessoa está passando por dificuldade, né? Se você não tem nada de bom para falar, Abraço. não adivinha. Chega Abraça, perto da pessoa, abraça, chora. né? Tô aqui, tô do seu lado, pode contar comigo, né? Ora pela pessoa, porque eu muitas vezes fiz isso, irmãos, com a minha própria esposa, tá? Às vezes você não tem o que falar e você quer falar alguma coisa e você fala besteira. Às vezes Você a vai- gente só precisa de um ombro pra chorar. É, E assim, as melhores reações que eu tive foi de pessoas que foram até a minha casa, até a casa da minha mãe, que eu fui pra lá durante o tratamento, e falaram assim, eu vim orar, eu vim te dar um abraço, saber como que você está. e fica com Essas você. pessoas pra mim foram... As melhores. Olha aí que história bacana, né, gente? Amados, aqui está o testemunho da Eliane Nardoni Gonçalves, que compartilha aqui conosco também na nossa live sobre esse mesmo assunto, né? Sobre o câncer de mama, sobre o problema de nódulo, caroço, né? E ela está aqui compartilhando, Mayumi Wagner. Amados, em 2012, eu escorreguei no banheiro de casa em cima do vaso sanitário. Depois de algum tempo, Misericórdia. veio aparecer um caroço na mama direita. Fiz a mamografia, ultrassom, e era um nódulo que precisava ser observado a cada 6 meses. Em 2014, em um dos cultos na IEQ em Ferraz, o pastor pediu para as pessoas que tivessem alguma enfermidade que colocasse a mão, e se não fosse possível, era para colocar a mão na cabeça. Eu coloquei a mão na minha cabeça e começamos todos a clamar. E durante o clamor o pastor profetizou que Deus estava curando o nódulo naquele momento. Aleluia. E naquele momento minha mama começou a arder, queimar, como se estivesse pegando fogo. Acabou a oração, coloquei a mão e não sentia mais o nódulo. Como não acreditava, fui ao banheiro para apalpar o local e procurar o nódulo. Para a glória e honra do Senhor, Ele me havia curado. Aleluia. Foi onde eu saí chorando e gritando que estava curada. Os exames estavam comigo e constava um nódulo, e até hoje faço ultrassom e não tem mais nada. Aleluia. Nada para a honra do Senhor Glória a Jesus. Deus. Olha aí que tremendo testemunho, amados. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ela falou, pastor, eu estava com um nódulo do tamanho de um caroço de uma azeitona preta, grande. E eu fiquei preocupado, porque ela não compartilhou isso com a gente. Ela tirou os exames de dentro da bolsa. Um raio-x, se eu não me engano, ou não sei se era um ultrassom, o que era. E você via o tamanho do caroço. E depois ela levou esses exames para a igreja e testificou o milagre da parte de Deus. Superação. Deus ainda continua operando milagres. Aleluia. Amém? Maiomes, o pessoal aqui, carinha de choro, chorando, né? A irmã Jaqueline Brito fala que parabenizando você pela sua história de superação. Max De Luca de Rio Claro também parabenizando aqui a sua história. Que bênção, que Deus continue abençoando vocês. Aleluia. Olha aí que maravilha, né, gente? Então, amados, nesse momento nós queremos encerrar essa parte. Graças a Deus. Não estava combinada essa parte também, e eu gostaria de orar por cada um de vocês no nome de Jesus. Amados, domingo nós vamos ter mais uma linda história de superação aqui na nossa live, e quarta-feira que vem Deus já colocou a pessoa no meu coração. Se a igreja ainda não puder estar fazendo culto, na quarta-feira que vem nós vamos ter mais uma linda história de superação aqui nesta live.
e depois a palavra de Deus para aumentar a sua fé no nome de Jesus. Eu quero orar com você, você que pode orar juntamente comigo, no nome de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, com seus familiares, vamos ter um momento de oração a Deus agora. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. E eu creio que Deus pode visitar a sua família agora, visitar o seu lar, visitar a sua casa, através do poder de Deus que está sobre a sua vida. Oremos a Deus. Pai soberano, nós queremos, meu Deus e meu Pai, te agradecer e te louvar por esta live. Queremos te agradecer pela vida do nosso irmão Wagner, da nossa irmã Mayumi. Obrigado, Jesus. Que se disponibilizaram, meu Deus, a abençoar as nossas vidas hoje aqui, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida deles, meu Deus. Como também o ministério, como também a igreja, ó Pai. Nós agradecemos pelos irmãos da Primeira Igreja Batista, Pai. Abençoe, meu Deus, o ministério do pastor Ricardo, meu Pai, que tem abençoado aquele rebanho, que tem abençoado, meu Deus, aquele povo que o Senhor separou para com ele, que eles possam crescer, meu Deus, que o Senhor venha dar crescimento à igreja, Primeira Igreja Batista, e no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, possa fazer com que esse ministério seja um canal do Senhor para abençoar a nossa cidade de Santa Gertrudes. Ó Pai, eu oro também por cada irmão que está na live. Ó Pai, que as tuas mãos conceda vitória, que as tuas mãos conceda a bênção, que as tuas mãos conceda, meu Deus, milagres, ó Pai, sobre o lar, sobre a família. Ó Pai, se houver alguém enfermo, que o Senhor venha curar agora, no nome de Jesus, porque nós cremos, meu Deus, que não existe enfermidade para o Senhor. Então toque, meu Deus e meu Pai, aonde estiver a enfermidade, para que haja cura, para que haja milagres da parte do Senhor. E no nome de Jesus, que o Senhor faça a obra, que o Senhor opere o milagre, que o Senhor derrame a tua bênção. E Pai, que no nome do teu Filho Jesus Cristo, que haja vitória da parte do Senhor, que haja provisão da parte do Senhor, e que no nome do teu Filho Jesus Cristo, o teu povo seja honrado, abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, aqui nós vamos terminando mais uma live da nossa comunidade Gilead Church. Obrigado você que ficou até o final, no nome de Jesus. Compartilhe isso com mais pessoas que talvez você conheça. Pessoas que precisam superar as suas dificuldades, superar os seus problemas, superar muitas vezes até mesmo uma enfermidade. Então eu peço a você que compartilhe essa live no nome de Jesus, para que esse Deus continue abençoando, derramando suas bênçãos nas nossas vidas. Aleluia. No nome de Jesus. Amados, nós vamos terminando por aqui. Eu oro por cada um dos nossos irmãos que estão na nossa comunidade, que Deus possa abençoar poderosamente vocês e que Deus continue derramando as suas bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Eu peço a todos que estão até nesse exato momento que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a nossa live sempre é bem rápida, bem prática, e hoje eu nem sei que horas que são. 2 horas. Quase 2 horas de live. Graças a Deus por você que ficou. Nunca aconteceu isso. Obrigado você que ficou com a gente até esse exato momento. Isso foi muito importante para nós, amados. Saiba que Cristo, Ele nos une sempre mais. E de uma forma tremenda, de uma forma bacana, de uma forma sem igual. Eu creio que Jesus está operando milagres no nome de Jesus. Obrigado a você que ficou conosco até o final. Que Deus abençoe. Obrigado a todos que passaram pela live. Que Deus abençoe e conceda vitória no nome de Jesus. Amém? Que Deus ilumine sua vida e conceda bênçãos e graças sem medidas e vitórias para você, no nome de Jesus. Fique com Deus e fique em paz. Tchau, irmão. Deus abençoe. Tchau, obrigada. Depois de 2 horas, viu? Vamos desligar agora.